Bom dia, gente. Nosso grupo é formado por Gabriela Lucena, José Nunes, Laura Beatriz e Vitória Bellarmino. E o nosso tema é manejo do complexo respiratório felino em abrigos. E o que seria o complexo respiratório felino? Ele se refere a uma apresentação aguda, característica de doença contagiosa respiratória ou ocular, que é causada por um ou múltiplos patógenos. E pelo menos 5 patógenos têm sido apontados como agentes causadores do complexo, que seriam o calicivírus felino, o herpes vírus felino tipo 1, algumas espécies de micoplasma, a Chlamydophila felis e a Bordetella bronquioséptica. E assim, o complexo respiratório felino, ele raramente vai acometer gatos alojados individualmente, como, por exemplo, dentro de casa, né? Mas é um grande problema em animais que convivem em grupo, como ocorre em abrigos. Então, quais seriam os sinais clínicos, os principais sinais clínicos, né? Como principal causador do quadro de espirro, secreção nasal e algumas alterações oculares, como, por exemplo, a conjuntivite, a gente teria o herpes vírus felino tipo 1, e a Chlamydophila felis, causando os quadros mais graves de conjuntivite. Esses dois são os principais causadores do complexo respiratório, mas além desses sinais clínicos, tem também ulceração nos lábios e língua, salivação, febre, letargia, secreções ocular, e infecções secundárias. Essas co-infecções são muito comuns no complexo respiratório. É muito comum ver a co-infecção de vírus e bactérias, o que dificulta o diagnóstico clínico, porque complica a doença clínica por ser mais de um patógeno envolvido. E também a infecção bacteriana secundária, ela pode levar a complicações graves no quadro também por causar infecção no trato respiratório inferior, podendo causar, por exemplo, uma pneumonia. E então, quais seriam as alterações laboratoriais encontradas nesses gatos? Pode encontrar neutrofilia, que no caso é o aumento dos neutrófilos, né, que são glóbulos brancos, que são células de defesa. E esse aumento seria resultante, por exemplo, de múltiplos fatores, como o efeito da adrenalina e do cortisol, que leva à liberação de neutrófilos maduros para a circulação, e vai também diminuir a migração desses neutrófilos para o tecido, aumentando a quantidade de neutrófilos circulantes na corrente sanguínea. Também pode ser decorrente de processos inflamatórios e infecciosos, por ser célula de defesa, e também pelo uso prolongado de glicocorticoides. A linfopenia seria resultante do sequestro de linfócitos no interior dos órgãos linfóides e decorrente de sua apoptose nos órgãos linfóides. E a leucocitose, que no caso seria com neutrofilia, esse quadro vai acontecer quando tem uma quantidade anormal de neutrófilos, uma quantidade elevada de neutrófilos, e vai ocorrer em processo inflamatório infeccioso, como já disse, e aumento na concentração de corticoides, acontecendo principalmente pela inversão de neutrófilos. E assim, em felinos, o leucograma é comum ser o leucograma de estresse, porque gatos são muito sensíveis a qualquer estímulo estressante. Então o que seria? O leucograma com desvio à esquerda regenerativo, que seria o leucograma resultante de um estresse agudo, ele vai ocorrer um quadro de leucocitose fisiológica, que no caso vai ser mediado pelas catecolaminas em quadro de estresse, né? Sendo caracterizado por uma neutrofilia, linfocitose, monocitose e eosinofilia. E essa leucocitose fisiológica, ela vai ser uma alteração transitória no leucograma, que vai ocorrer com o mínimo estímulo do corpo, e
dura em torno de 20 a 30 minutos. E no caso do leucograma com desvio à direita, que seria no estresse crônico, ele vai ser estabelecido que esse estresse pode ser estabelecido como, por exemplo, por desidratação, anorexia ou doenças inflamatórias ou infecciosas, né? O leucograma de estresse crônico ele vai ser caracterizado por uma leucocitose, uma neutrofilia, uma linfopenia, monocitose e eosinopenia, desculpa. E esse tipo de estresse ele vai ser mediado pelos corticoides. Outras alterações laboratoriais seriam a trombocitopenia, a destruição das plaquetas, né, decorrentes dos processos infecciosos, virais e bacterianos. Também poderia acontecer quadros de anemia hemolítica, que vai ser lesão oxidativa das hemácias, que vai ser caracterizada pela destruição, né, dessas hemácias pelos agentes infecciosos. E também pode ser pelo sistema imune, quando ela é imunomediada. Pode ser intra ou extravascular, que também vai levar ao aumento da bilirrubina pela essa hemólise. E a hiperproteinemia, no caso de que vai ser o aumento das proteínas plasmáticas, que ela pode ocorrer pelo aumento de globulinas, elas aumentam porque o organismo está lançando anticorpos para tentar compensar o consumo na resposta da fase aguda. E também pode ocorrer na desidratação, quando tem a perda do plasma e essas proteínas ficam mais concentradas. O hematócrito ele vai estar abaixo de 20%, podendo estar até abaixo de 10% antes dos sinais clínicos surgirem. O eritrograma, que os eritrócitos, né, que são os glóbulos vermelhos, as hemácias, são responsáveis pelo transporte de oxigênio e de CO2. Então, um animal, por exemplo, com problema com quadro respiratório, ele vai ter comprometimento no transporte de gases, né, o oxigênio e o CO2. E o bioquímico, a alanina aminotransferase, que é o ALT, e o aspartato transaminase, o AST, eles vão estar um pouco aumentados, que pode ser atribuído à hipóxia hepática, que a secundária é anemia, né? Ou a lipidose hepática secundária, por exemplo, a anorexia, porque esses animais podem deixar de comer pelas lesões, né? Pela anorexia prolongada. Mas é mais comum o aumento da bilirrubina pela hemólise. E a concentração de ureia também pode estar moderadamente aumentada, podendo ser secundária à desidratação. E a relação do sistema imune do estresse com o complexo respiratório é que o estresse contínuo vai levar a um aumento do cortisol, que vai levar à diminuição da imunidade, né, uma imunossupressão, que vai tornar o gato extremamente suscetível, né, por já ser sensível ao desenvolvimento de novas patologias ou uma reinfecção. Pela imunossupressão, vai inibir a produção de anticorpos e pode ter a ativação de um vírus, por exemplo, que estava em estado de latência. E qual seria o tratamento? Seria tratamento e suporte desses animais através de antibiótico terapia e da vacinação. Mas como isso não é acessível aos abrigos pela questão financeira, o mais acessível seria fazer o manejo correto desses animais, evitando o estresse o máximo possível e o enriquecimento ambiental adequado para que esses animais possam manter suas funções fisiológicas e não sofram estresse contínuo. Além das problemáticas já relatadas sobre o complexo respiratório felino, se vê também que animais que possuem uma recorrência da infecção, após a adoção, eles têm mais chance de ser devolvidos para o abrigo, porque ao serem realocados numa nova moradia,
Geralmente eles se estressam, demoram a se acostumar com o local, né? E com isso aumenta o cortisol, levando a uma imunossupressão que faz com que eles fiquem mais susceptíveis a uma nova infecção. Por isso é fundamental que seja realizado pelo médico veterinário uma orientação ao tutor, esclarecendo a patogenia da doença, para que eles saibam lidar com isso da melhor forma possível, fazendo o melhor manejo, respeitando o comportamento do animal. E, além disso, despesas financeiras não são cabíveis a todos os tutores. Então, é importante ressaltar a responsabilidade de que ele está adquirindo, adotando esse animal. É importante que o veterinário faça até um paralelo com a gripe humana, realçando que até mesmo os animais aparentemente saudáveis não estão livres de adoecer. E, além da orientação também para a vacinação viral anual do animal, a fim de melhorar o bem-estar dos animais e, consequentemente, a sua imunidade. Então, para propiciar um ambiente confortável e com o mínimo de estresse possível para os animais, é importante que, primeiramente, a gente venha conhecer o comportamento deles. Que no caso do gato doméstico, ele possui um comportamento ímpar, né? Tem hábitos de caçar, arranhar, mastigar, escalar, se esconder, brincar. Eles são predadores territorialistas e solitários. Então, mantê-los em abrigo com certeza vai gerar um estresse grande, principalmente devido à alta densidade de animal. Então, para eles conseguirem se adaptar melhor a esse ambiente, é necessário que tenha estratégias de enriquecimento ambiental. E pensando no fato de que esses locais dispõem de pouco recurso financeiro para propiciar um enriquecimento ambiental, pode-se pensar em opções de baixo custo para a confecção de brinquedos e materiais para a construção de um ambiente adequado. Pode-se pensar também em melhorar o isolamento acústico, de latidos de cães e outros sons, dispor de janelas e outras fontes de luz natural, prover de esconderijos, áreas elevadas acima do chão, né? São fatores que vão contribuir para que eles se sintam mais seguros e reduzir o estresse deles. Uma ideia seria, nesse caso, realizar campanhas para arrecadação de materiais recicláveis. Alguns exemplos poderiam ser pallets de madeira, garrafas PET, caixas de papelão, canos de PVC, madeira, telas, parafusos, escovas de limpeza, entre outras coisas. Os pallets e as madeiras arrecadadas eles serviriam para a confecção de plataformas e prateleiras elevadas, para que eles pudessem escalar e se esconder, se isolando dos outros animais. As garrafas PET poderiam servir para a fabricação de brinquedos, como, por exemplo, colocar bolinha ou ração dentro para que eles pudessem brincar, estimulando a caça também. A gente colocou como exemplo de arranhadores. Utilizar a garrafa PET ou o cano de PVC com cola, uma superfície, né? E seria colado o cano nessa superfície e em seguida o cordão, o fio de sisal ou alguma corda ao redor do cano ou da garrafa que serviria como arranhador para os gatos. A arrecadação também de caixas de papelão poderiam servir como esconderijo, como tocas para eles, né? O gato geralmente gosta de caixa, de se esconder. Escovas velhas poderiam servir como massageador. Aqui um exemplo do que eu já tinha falado, onde utiliza pallet ou as madeiras para fazer superfícies altas para que eles possam escalar e se esconder. As garrafas PET, elas também poderiam servir como jarros para a plantação de milho, de pipoca, por exemplo, que resultam em graminhas que serviriam para a mastigação dos gatos, que além deles se divertirem com esse comportamento, ele pode ajudar também na digestão e controle
das bolas de pelos. A gente colocou também a opção do solário, que eles seriam de suma importância para os animais terem uma exposição maior ao sol, quando eles quisessem. Porque o sol ele estimula a produção de vitamina D, iria auxiliar na prevenção de algumas doenças. Ele também seria bom para a eliminação de bactérias, de ácaros, de fungos, de pulgas e carrapatos. E, infelizmente, o solário é uma opção meio inviável em abrigos, porque seria uma estrutura maior, teriam mais gastos, mas que se o abrigo já tiver uma construção que permita ser feito isso, seria ótimo para os animais, né? Os solares eles seriam delimitados por telas que ampliam a visibilidade dos animais e, consequentemente, reduz o estresse e as brigas. Outra alternativa, caso realmente não tenha como ser feito solário, seria a disposição de prateleiras suspensas próximo a uma janela, que aí elas seriam posicionadas estrategicamente onde o sol alcançasse os animais. Os itens para o enriquecimento ambiental eles podem ser planejados por uma equipe multidisciplinar, como veterinários, zootecnistas e biólogos. Poderiam também ser solicitados voluntários para auxiliar na confecção dos materiais e na distribuição dos materiais no ambiente. E além da doação dos materiais, pode-se também realizar campanhas para doação financeira, para comprar o resto dos itens que faltarem, caso não consigam ser arrecadados nas doações dos materiais. A gente colocou uma tabela com os valores, caso não se conseguisse a doação dos materiais recicláveis, esse seria o valor aproximadamente que se gastaria com os materiais. Que escovas, 6 unidades, se gastaria R$30. Pregos e parafusos, 1 quilo, se gastaria em torno de R$10. O fio de sisal, 300 metros, custaria em torno de R$40. 1 quilo de cola bastão quente, gastaria em torno de R$30. 3 metros de cano PVC, em torno de R$40. 2 bisnagas de cola de alta precisão, em torno de R$20. 20 metros de tela de arame, em torno de R$200. 12 unidades de ripas de madeira, em torno de R$120. E 2 sacos de milho para pipoca, que seria mais ou menos uns R$5. Que o custo final daria R$495, que poderia ser doado também, né? Enfim, espera-se que, através das melhorias do manejo e o enriquecimento ambiental, haja uma melhora no bem-estar desses animais, a fim de reduzir o desenvolvimento de alterações comportamentais e de doenças como o complexo respiratório felino.